A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vai te libertar. Você já viu aqui, ele trouxe uma clareza para o medo, ele simplificou o medo tanto que ele perdeu a força. Escuta essa frase. Peraí, Gamonal, que tá muito luxo isso. Tá muito forte o aprendizado. Medo é a imaginação de uma possibilidade negativa, fantasiada pela sua mente, que ainda não aconteceu, tá lá no futuro. Mas que futuro, se o futuro não existe, se você só tem o hoje? E essa imagem aí, essa fantasia, foi plantada lá no passado, quando alguém alterou sua autoimagem, introduzindo em você informações que muitas vezes não são a realidade. Tá bom assim? Exatamente, né? Então, olha como que já ficou mais fácil lidar com os nossos medos a partir disso, gente. Que maravilha! Nós estamos falando sobre autoimagem na maturidade. Por quê? Porque nessa fase da vida a gente começa a fazer muitas reflexões. A gente começa também a ter declínios físicos, se quiser. Que o Gamonal já disse pra gente aqui. Mas por que menopausa é ruim? Menopausa é só a parada da menopausa, da menstruação. Olha como é que simplificou, porque a gente também cria um misticismo em torno disso, que já mudou meu rumo aqui e o formato da minha abordagem sobre menopausa aqui no Sempre Jovem, só dele falar isso. Ah, mas o que é menopausa? É só a parada da menstruação. Ponto. O próprio ela vai nome te limitar, né? Se você quiser, ela vai trazer problemas se você quiser, mas igual a gente está comentando aqui, né, Gamonal? A partir do Sempre Jovem, a menopausa me trouxe um presente, eu acho que uma das coisas mais valorosas que eu estou fazendo até agora. Profissionalmente, eu acho que foi uma guinada, assim, incrível para mim. Você quer ver então, eu só tenho que agradecer a esse momento da minha vida, né? Exatamente. Tudo tem o lado positivo e negativo. É um princípio do universo, né? Deixa eu só te contar, já que você falou isso, que eu quero dizer que eu sou boa aluna, porque eu sou mentorada desse chefe aqui, desse homem cabeção, né? Que está esbanjando conhecimento, inclusive com um livro maravilhoso que você que está aqui na live, que está assistindo depois, precisa adquirir. Você vai falar do livro? Do livro? Mostra ele aí. Segredos da Vida, as regras do jogo. Aqui eu falo sobre todos os princípios do universo, de como o universo funciona e como você manifesta a sua realidade, uma nova realidade, ao invés dessa realidade que talvez você esteja vivendo e que você não esteja feliz. Eu estava falando que existe uma crença... Daqui uns dias, mas eu quero te contar como que eu apliquei bem isso que você me ensinou. Vai ter uma obra lá em casa, com a gente dentro do apartamento. Se fosse em outro tempo, eu tinha estressado nível hard. Porque, tipo assim, um homem quebrando, gente estranha dentro da casa. Aí eu falei assim, o que essa situação vai trazer de bom pra mim? Por causa de você. O que essa situação vai trazer de bom pra mim? Porque eu comecei a ter que mexer num monte de cômodos, tirar coisas de um e passar pro outro. Aí descobri coisas que eu não vi um tempão. Descobri coisas que eu quero dar pros outros, outras que eu quero jogar fora, que estavam lá paradas e que eu nunca tinha oportunidade de mexer. Resumo, estou alegre com a obra lá em casa, porque eu falei assim, vão vir coisas maravilhosas dessa obra. Olha como é importante a gente ter o direcionamento para mudar a visão, né? Você mudar o ponto de vista, a vista muda. Quando você tem apenas um ponto de vista, você tem a vista de um ponto só. Ih, lá vamos nós, anota aí, Rô. Pode falar. Quando você tem apenas um ponto de vista, você tem a vista de um ponto só. E isso é muito depressivo, sabe? Muito deprimente, porque a vida são infinitas possibilidades. Você pode ver a mesma situação, se você chegar numa situação que ocorreu e tinham 30 pessoas, cada um vai dar um ponto de vista. Porque cada um vê de acordo com o seu próprio filtro. Quando você muda o ponto de vista, ou seja, sua percepção sobre aquilo, eu explico muito isso no livro, que eu falo sobre as 6 ferramentas mentais que nós temos. E uma delas é a percepção. Quando você muda o ponto de vista, você mudou a vida, você mudou a situação. Então, uma coisa que poderia ser chato, que você escolheu, você determinou que faria uma reforma na sua casa, pode virar um inferno ou pode virar algo maravilhoso. Depende do ponto de vista.
vista. Então não é o fato, é o filtro. Ou seja, a forma com que você está vendo é que determina como vai ser. E isso é muito, muito importante ao falarmos para mulheres, porque a mulher é muito responsável pelo ambiente, né? Sim. Em casa. Na maioria das vezes é ela que cuida da casa. A mulher, né, é muito maestrina, é assim que a gente fala? Ela é muito a que dá o tom. Então, assim, num outro momento, essa mudança, quebradeira, sujar na casa e tira coisa, isso me deixaria bem nervosa. E eu decidi que eu não vou ficar nervosa, pelo contrário, eu estou assim, olha, eu estou curiosa para saber o que esse fato vai trazer de coisa boa. E isso é muito bom. Quero te agradecer, que Deus te abençoe muito, porque isso afeta a qualidade de vida. Pode parecer bobeira, mas são detalhes na nossa rotina, porque normalmente a coisa grande, ela é grande e está tudo certo, mas os detalhes, as minúcias, às vezes elas minam a nossa felicidade com mais recorrência do que coisas grandes. Então, ter esse bom entendimento de tudo na vida torna a vida mais suave. Sim. O grande e pequeno também é um ponto de vista. Que algo grandioso para você, algo grandioso para você, pode para o outro, pode falar, nossa, mas por que você está tão chateado com uma coisa tão boba? Aí você fala, boba? Porque para você, aquilo você não sabe o que eu passei, porque tudo vem do ponto de vista de cada um. Então, quando você diz, porque existem coisas grandes e grandes, o que determina uma coisa ser grande e outra pequena? Referência. E a referência é sempre comparação com alguma outra coisa. E isso que faz com que a gente sofra. O problema do sofrimento é o julgamento. Quando você julga, quando você come do fruto proibido, o conhecimento do bem e do mal, você julga que algo é bom ou ruim, que algo é grande ou pequeno, que algo é isso ou é aquilo. É o seu julgamento que faz sofrimento. Porque o sofrimento, ele é sempre emocional. Seu julgamento é que traz sofrimento? Sofrimento. Se não tem julgamento, as coisas simplesmente são. É você que determina. Emocional. Se não há julgamento, as coisas simplesmente são. Nossa, eu vou escrever isso tudo num papel bem grande, eu vou ler toda hora. Ele é sempre emocional, forte. Quando você para de julgar as coisas como bom ou ruim, para de dar significado. Quando para de dar significado, para de ter emoção. Se você só tem emoção se você tiver a interpretação daquilo. E aí que tem a emoção. E a emoção é um disparo químico de hormônio no corpo. Entende? E aí você tem uma ação em função daquilo. Quando você muda... Sofrimento desnecessário, hein? Todo sofrimento é desnecessário. Todo sofrimento é ignorância. Que a gente ignora alguma coisa. Entende? Então, vamos para um caso prático. A idade, né? Os casais aqui, deve ter muitos casais aqui representados. Aí, vou fazer um casal hipotético. A mulher é super caprichosa, super cuidadosa e o homem não. Aí a mulher arruma a casa toda, aí o homem vai lá e joga o negócio no chão. Aí ela sofre, eu imagino. Para essa mulher que é caprichosa, eu conheço um casal assim. E aí ela sofre com isso, e ela acha que ele é uma ofensa, ele agir assim. E ele, por sua vez, eu imagino, não está achando que esse problema é tão complicado assim. Como é que é isso? Como é que deve ser articulada essas diferenças no casamento, por exemplo? Tá. Primeiro, que ela não sofre porque ele jogou, vamos supor, a toalha molhada em cima da cama. Vamos supor que joga a toalha em cima da cama, joga a meia pro chão, alguma coisa assim. Ela não sofre por causa disso. Ela não sofre por causa disso. Não, ela sofre porque ela acredita que ele não deveria fazer isso e que o que ele fez é uma afronta contra ela, que está fazendo de sacanagem só para irritar ela. Ou seja, é a interpretação dela sobre o fato. Ele acha que deveria ser assim, que é normal. Joga no chão, tá resolvido, depois tira aquilo ali e lava. E na cama é muito prático, tô aqui, me enxugo, joga ali, porque o homem, ele é muito racional e muito direto. Falo para
fora. Mulher é emocional e ela é muito mais intuitiva, delicada e é para dentro. Tudo na vida. Feminino é assim, masculino é assim. Quando você compreende como o masculino funciona e como o feminino funciona, isso é um princípio também do universo, você já se acalma muito nisso. E o que eu acho que falta nos relacionamentos para que não haja sofrimento é uma coisa que eu inventei chamada DRG. Todo mundo tem DR, que é discutir relação. Peraí. Feminino, subjetivo. Intuitivo, delicado, cuidado. Subjetivo, intuitivo e para dentro. Isso é um princípio universal. Sempre o feminino vai fazer assim, ó, e o masculino sempre para fora. Sim. Assim como os órgãos genitais. Os órgãos genitais são assim. Sim. Entendeu? Então, quando você compreende isso, você compreendendo como é o masculino, você não fica querendo que ele seja feminino. E aí, dentro do aspecto que a gente está falando, todo mundo tem DR, discute relação. Geralmente discute relação quando o outro está estressado, quando você não gostou de alguma coisa, joga na cara, tem hormônios ali, ou seja, tem emoção, tem hormônios. E aí o hormônio faz com que você se altere a voz, altere a forma, fala coisa que você não gostaria, porque você não está raciocinando por causa dos hormônios, ao invés de ter DRG. DRG foi uma expressão que eu inventei para eu e a minha esposa na época, para a gente poder conversar, porque não estava dando, a gente não conseguia. Quando a gente fez 7 anos de casado, a gente quase terminou várias vezes, porque a discussão era muito grande e eu queria discutir quando eu estava com raiva e ela não gostava de discutir, porque na cabeça dela discutir era negativo, era ruim. E aí eu inventei a DRG, que é discutir relação gostosa. Como que é isso? Que bonitinho! É uma delícia. E hoje a gente faz isso o tempo todo. É um alinhamento de expectativa, um alinhamento de mapa, um alinhamento da vida. Por exemplo, me diga 3 coisas que você não gosta que eu faço para eu parar de fazer. E eu vou te dizer 3 coisas que você faz que eu não gosto. A gente alinha isso, faz um prato e aí a gente para de fazer. Automaticamente acabam-se vários problemas. Que legal! Quando você não tem isso, o que acontece? Você supõe, aliás, anota essa frase, é proibido supor. Isso destrói família, relacionamento, empresa e vidas, tá? É proibido supor. Depois a gente pode entrar mais nisso. Mas quando você supõe de que seu marido deveria saber disso, você começa a sofrer. Porque em cima dessa suposição, você começa a sentir, é o filtro, lembra? Você começa a sentir que ele está fazendo para te irritar, porque ele já sabe que ele não deve fazer isso, que ele não pode fazer isso, que isso me irrita. Na verdade, ele não sabe não, porque você nunca disse. Vocês nunca conversaram sobre isso. Nunca conversaram sobre o que te incomoda, nunca conversaram sobre o que você gosta. Ou qual era a sua expectativa. No momento de agressão que a pessoa até fecha o ouvido, né? Geralmente não conversa. Joga na cara algo que fez, mas não explica o quanto fere, o quanto machuca. Quando eu compreendi isso, eu comecei a ter DRG com ela. Que era o quê? Olha, eu vou te dizer o que está me incomodando, com muito carinho, educação, né, e respeito. E aí você diz também o seu ponto de vista. Nessa parte é que é difícil para as pessoas ouvir o que você está fazendo de errado. E aí eu ouvi e fiquei quieto. E esquentou por dentro, assim, louco para justificar e dizer que não era e tal. Quando eu captei isso, fui para o meu escritório, passou 5 dias, eu ruminando aquilo, eu falei, não é que ela tá certa? E aí foi-se embora, toda aquela raiva, aquela vontade de discutir, e eu virei para ela e falei assim, você tá certa, e a partir de hoje vou parar de fazer isso, isso e isso. E aí eu falei, olha, quando você faz isso, eu me sinto assim, 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 assim. Quando você faz isso, eu me sinto assim. E não, olha, por que você está fazendo isso? E você é tal coisa, e não sei o quê. Eu paro de apontar o dedo e digo, eu me sinto diminuído quando você faz isso. Eu me sinto afrontada
quando você joga ali, porque eu odeio isso. Odeio porque quando eu era jovem, não sei o que, aconteceu tal coisa e me incomodava muito. Então quando você faz isso, me remete, isso me incomoda muito. A pessoa fala, caramba, mas não sabia disso. E a pessoa simplesmente para de fazer. Por que ela faz? Porque ela não sabe. O companheiro de vida é por intenção, né? Aí é masoquismo. Você querer viver fazendo... Sabe uma outra crença que as pessoas têm sobre relacionamento? De que brigar é normal. Brigar não é normal. Brigar, você briga com seu inimigo. Com o amor da sua vida, você não briga. Você discute relação gostosa. Você alinha expectativas. O que frustra as pessoas são as expectativas. Só há frustração se há uma expectativa específica. Como que eu faço para não me frustrar? Você para de criar uma expectativa específica e conversa. É proibido supor. É proibido supor. Para de supor que ele sabe disso. Olha, você sabe que isso me incomoda? Pergunta. Ao invés de supor. Ao invés de agir em cima da suposição, que é pior ainda. E você para de gerar sofrimento numa família. Isso pode destruir a sua empresa, porque você supõe que a sua empregada deveria saber tal coisa, sua secretária deveria saber tal coisa e não sei o quê. Ela supõe que você já sabe que ela entregou tal coisa. Não, liga, ou manda mensagem. Mandei, tá na sua mesa, coloquei tal coisa. Você já pode adiantar. Isso vai alinhando um monte de coisas. Que bacana isso. Uma suposição, pra você ter uma noção do nível de importância, uma suposição da médica queria fazer uma cesárea na Cássia porque ela supôs que a bolsa estourou. E eu não deixei fazer. Foi um estresse, uma adrenalina, os médicos, aquela loucura, todo mundo querendo fazer cesárea, e eu falei que não ia fazer. E aí eu fui lá e fiz um exame, gastei uma grana com o exame para provar que eu estava certo e que não tinha estourado. Olha que louco. Por causa de uma suposição, ela já ia entrar na faca e ia cortar 7 camadas de barriga para arrancar a criança no momento errado, porque não estava na hora ainda, não estava tendo nada, não tinha problema, não tinha dor, a criança estava bem. Só que ela cismou que, ela supôs que, em cima dessa suposição, ela teria um comportamento. E isso gerou estresse na Cássia, que gerou estresse na Liv, que o batimento cardíaco dela foi 178, por causa dessa suposição. Então é muito perigoso supor qualquer coisa. No relacionamento, mesma coisa. Quando você para de supor e pergunta e conversa, mulher tem muita dificuldade de fazer isso. O feminino, ele é subjetivo. O masculino, ele é objetivo. Então ele pega e diz o que ele quer. Imagina que vocês estão os dois na estrada, passeando, você e o maridão. E aí vocês estão na estrada, aí você vira para ele e fala assim, amor, você gostaria de ir no banheiro? Você não vira para ele e fala assim, para no primeiro lugar que eu quero ir no banheiro. Você vira para ele e fala, você gostaria de ir no banheiro? A Cássia faz isso comigo. Eu já sei que ela quer ir. Não sou eu. Aí o que o homem geralmente responde? Não quero ir não. E ele passa direto. Aí, porque você não tem sentimentos, porque você não pensa em mim. Porque... É assim mesmo que a gente faz, né? O homem vira e fala assim, olha, eu vou parar ali que eu quero ir no banheiro. O feminino não. O feminino, ele é subjetivo, ele não é objetivo. Então, ela dá volta, ela fala, sabe? Você gostaria de comer tal coisa? Ela está dizendo que ela quer. Só que o homem, ele não tem essa cabeça, ele não compreende isso. E aí, quando você entende esses detalhes, fica muito mais fácil de descomunicar. Então, eu já sei que quando ela pergunta se eu quero ir no banheiro, é porque ela quer. Entendeu? Então, esses pequenos detalhes fazem uma diferença gigantesca no relacionamento, numa situação até de empresa, de qualquer coisa, onde lida com o ser humano, né? Lembra que a vida são pontos de vista de experiências sequenciais de troca. De troca com quem? Com outros seres humanos. Nessa bola de pedra que flutua no espaço, que gira em torno de uma bola de fogo na distância perfeita. Nossa. Então, quando a gente compreende isso, fica muito mais fácil de viver e conviver com outras pessoas. Porque você entende que o outro, por ser feminino, e não importa o sexo, o outro, por ser feminino, ele é mais subjetivo, é mais intuitivo, tem umas sacadas, mulheres são inteligentíssimas, tem umas sacadas que o homem não percebe. No meio de uma roda, você percebe 30 coisas, o cara só prestou atenção com quem ele estava conversando. É assim mesmo. Entende?
indomável.